Olá! Este é o Kaizen Base. Senhor Kai, o tema de hoje é sobre nivelamento de volume e nivelamento de modelos. Sim. Nivelamento de produção é tão importante que é considerado um pré-requisito na produção just-in-time do sistema Toyota de produção. Desta vez, estudaremos sobre os dois tipos de nivelamento de produção. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Vejamos vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o sistema Toyota de produção, mas em primeiro lugar, vamos relembrar alguns tópicos estudados no início do nosso curso. Sim, por favor. Então, primeiramente, quais eram os dois pilares do sistema Toyota de produção? São just-in-time e automação com toque humano. Isso mesmo. Então, quais são as condições iniciais e os três princípios do just-in-time? A condição inicial é o nivelamento de produção. Os três princípios são produção puxada, fluxo contínuo e definir tempo táctil através da quantidade necessária. Exatamente. Agora, nós já discutimos os dois tipos de nivelamento de produção, você se lembra? Sim, eu me lembro. Seria um nivelamento de volume de produção nivelamento de modelo de produção, correto? Sim, isso mesmo. Então recapitularemos sobre o nivelamento de volume de produção, que foi estudado no início do curso. O nivelamento de volume significa manter constante a quantidade ou o volume da produção. O conceito do produto necessário, no momento necessário, na quantidade necessária do just-in-time, tem a tendência a alterar o volume de produção conforme a vontade egoísta do solicitante. Se pensarmos somente no interesse do solicitante e fazer o fornecedor estocar demais, não será possível alcançar o objetivo principal, que seria a diminuição de custo. Como o just-in-time pode virar uma arma se errarmos o uso dele, é indispensável a compreensão do nivelamento do volume. É importante almejar a redução de custo, não somente considerando o solicitante, mas incluindo o fornecedor. Isso mesmo. Além disso, no nivelamento de volume de produção, é importante o planejamento de mão de obra. Em geral, na atividade de produção, o volume do pedido varia. Se absorver todas essas variações em tempo real, surge o tempo ocioso que resulta no aumento de custo. Por exemplo, se observarmos o mês de março, a quantidade de mão de obra necessária varia entre 5 a 10 pessoas. E, se planejarmos a mão de obra da linha em 10 pessoas, surge o tempo ocioso. Ao realizar o nivelamento de volume de produção, podemos igualar a quantidade da mão de obra diária. Entre realizar o nivelamento e não, gera uma diferença de 3 pessoas. Geralmente, é dito que é preferível realizar o planejamento de mão de obra mensalmente, e se realizarmos nivelamento de volume de produção em cima disso, é possível ter uma produção eficiente. Entendo. Por mais que alcance o just-in-time, é necessário considerar o nivelamento de volume para que não tenha desperdício de mão de obra. Isso mesmo. Se não executarmos o nivelamento de volume de produção, gera um desperdício por conta da espera e tempo ocioso. Além disso, por conta do aumento de tempo que não agrega valor, gera aumento de custo, e isto resulta, de modo direto, no aumento de preço de venda ou na diminuição de lucro, que, no final das contas, leva à diminuição da competitividade. Ocorre um redemoinho negativo por não realizar o nivelamento de volume de produção. Deixarei bem memorizado. Agora, vamos analisar sobre o nivelamento de modelo de produção. Sabe o conceito dele? Sim, eu estudei. O nivelamento de modelo significa que na produção de variados modelos, as produções dos modelos são realizadas de forma fragmentada, e não produzidas agrupando cada uma delas. Sim, é isso mesmo! Então, entende o porquê de não produzir, agrupando, os modelos. Sim. Se produzir agrupando, há um aumento de estoque do produto, e, no pior das hipóteses, pode haver descarte. Além disso, por agrupar, não conseguimos atender às necessidades dos clientes e gera variação na carga de trabalho para os processos anteriores e posteriores. E isto pode causar também sobrecarga ao fornecedor. Maravilhoso!
Isso mesmo. Então, vamos explorar mais um pouco. Pegando como exemplo a montagem de carros, explicarei sobre o nivelamento de modelo. Como premissa principal, os pedidos do cliente são feitos de forma separada em vários modelos. Vamos analisar se esses pedidos forem produzidos todos juntos, como mostra embaixo. Essa seta vermelha mostra que não foi possível fornecer no momento em que os clientes solicitaram. Por exemplo, mesmo que queiram um carro azul, por estarem fabricando o carro amarelo no início da produção, o cliente é obrigado a esperar até o final da produção, aguardando o modelo azul. E a seta azul mostra que a fabricação deverá ser feita antes do pedido do cliente. Por exemplo, por ser necessária a produção do carro amarelo de uma vez, por mais que não tenhamos recebido o pedido, devemos produzir por estimativa. Isso pode gerar estoques do produto ou risco de sobra de venda. É um exemplo um pouco exagerado, mas basicamente a produção agrupada acaba sendo totalmente oposto às necessidades do cliente. Contudo, o que acontecerá se o nivelamento de modelo de produção for executado? Traçaremos as linhas vermelhas e azuis como no exemplo anterior. Acredito que seja fácil visualizar a diferença. Por mudar de produção agrupada para produção nivelada, há um aumento enorme na resposta às necessidades dos clientes, e diminuição significativa de estoque de produto. É esta a vantagem do nivelamento do modelo. Quanto mais se agrupa, fica mais difícil atender às necessidades dos clientes. Não é só isso. Se o nivelamento de modelo não for executado, surgem variações de carga de trabalho nos processos anteriores e posteriores. Como exemplo, considerando o tempo de montagem dos carros das cores amarela, vermelho e azul, todos iguais de 20 segundos, isso porque os tempos dos ciclos no processo anterior, o forjamento e fundição, sejam diferentes, conforme mostrado na tabela. Primeiramente, vejamos o caso de produção agrupada. Neste caso, a produção do processo de montagem é constante. Mas como ficaria a carga de produção no processo de forjamento e fundição? Se calcularmos usando os números do gráfico, no processo de forjamento e fundição, verifica-se até 2 vezes mais de variação na carga da produção. Por outro lado, como ficará no caso de produção nivelada? Neste exemplo, ao comparar com a produção agrupada, a variação diminuiu de 20 para 10. Desta forma, na produção nivelada resulta na diminuição da variação de carga de produção nos processos anteriores e posteriores. Entendi. Quando surgem variações de carga de produção nos processos anteriores e posteriores, surgem também variações de carga de produção nos fornecedores. Isso mesmo. O processo de montagem final, executando o nivelamento de produção, o fornecedor não necessitará prever uma capacidade ou estoque adicional, e será possível a produção e fornecimento em just-in-time. Isso leva à redução de custo das peças, aumentando a capacidade das montadoras em lidar com as necessidades dos clientes, promovendo o aumento da competitividade. Isso quer dizer que se não for executado o nivelamento de modelo, surgem variações do momento necessário de componentes, e por conta dessa variação, surgem problemas como aumento nos casos de atraso de entrega dos fornecedores. Variações na carga de produção, aumento de estoque. Esses problemas levam à piora do lead time, aumento no preço das peças, o aumento de custo. E no final das contas, causa diminuição da competitividade e caímos num redemoinho negativo. Isso mesmo. Compreendeu o motivo de dominar o conceito de nivelamento de modelo, principalmente no processo final, para evitar tal situação. Sim, entendi por que o nivelamento de produção ser chamado de condição inicial. Então vamos resumir a aula de hoje. Se não for realizado o nivelamento de volume, gera tempo ocioso, desperdício, na mão de obra que gera o aumento de custo. E, se não for realizado o nivelamento de modelo, gera estoque, resultando no aumento de custo de controle. Estende o lead time de produção, e não é capaz de responder às necessidades dos clientes. Surgem variações além do processo de referência, e ocorrem atrasos e tempo ocioso. O fornecedor não consegue atender,
levando a atraso de fornecimento de peças e aumento de preços. São por esses motivos que devemos fazer o nivelamento de produção. Para aumentar o nível do just-in-time, devemos aumentar os níveis desses dois tipos de nivelamentos. A aula de hoje é até aqui. Vamos nos encontrar no próximo tema.